são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Amém? Vou repetir. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Tome seu assento, aplauda o Senhor, porque Ele é digno de louvor e adoração. Obrigado, pastor Ivan, pela confiança. Nosso irmão Du, aleluia. Deus abençoe a vida dos irmãos. Projeto Fornalha, que Deus venha continuar fortalecendo vocês. Aleluia. Irmãos, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. É uma coisa a qual eu amo fazer, é pregar a palavra do Senhor. Desde o início da minha conversão, eu até tentei ir para a bateria, pastor. Mas quando eu estava tocando bateria, o Espírito Santo falou: sai daí que isso aí não é para você. Vai para dentro da Bíblia. Que o que eu tenho para você é muito mais. Irmãos, eu sou convertido desde 2006, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Nós nunca retrocedemos, estamos firmes até hoje. Deus tem nos sustentado. Amém? Tenho uma esposa maravilhosa, a diaconisa na casa do Senhor. Tenho 4 filhos e tenho 3 netos, que são bênçãos de Deus. Aleluia. No decorrer da mensagem eu vou contar aquilo que Deus fez, porque se encaixa um pouquinho nessa preparação do coração do homem. Porque o homem faz vários planos, ele até faz os projetos, mas Deus usou a irmã aqui para falar que a última palavra vem de Deus. Quando Deus confirma a palavra, irmãos, aleluia, é sinal que Ele tem algo grande para nossas vidas. A preocupação do pregador é ficar ali: Senhor, confirma, confirma. Porque nós estudamos, nós buscamos, nós oramos, nós jejuamos. Mas Deus, Ele ainda dá a direção através do seu Espírito Santo. Amém? Se nós formarmos a Bíblia, tem muitas passagens que o homem faz as preparações do coração. Aleluia. Tem muitas situações que você vai ver Deus entrando na história para mudar, aleluia, a situação. Quando nós olhamos para o livro de 1 Reis, capítulo de número 17, a Bíblia diz para o profeta ir até, aleluia, Serepta, que lá ele enviaria uma mulher para o alimentar. Mas se você percorrer a história no capítulo de número 17, vai dizer que aquela mulher, quando o profeta fala para ela fazer ali um bolo para ele, ela diz: eu não tenho nada em casa. Eu tenho um pouquinho de farinha, aleluia. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos morrer. Era a preparação do coração dela. Aleluia. Mas Deus enviou o profeta para dizer: aleluia, algo sobrenatural ia acontecer naquele grande dia. Aleluia, glórias a Deus. O desejo do coração daquela mulher, que ela não via mais esperança e expectativa. Nós vamos correr, vamos comer e vamos morrer. Mas Deus chegou no ambiente através do profeta dizendo: aleluia, se você ouvir a minha voz, coisa sobrenatural vai acontecer. Aleluia, vai e faz conforme você falou, mas faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha não vai acabar. Aleluia. Quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, coisas sobrenaturais, Deus ele realiza em nosso meio. Quem sabe você está sem esperança, ou chegou aqui sem expectativa nenhuma, mas ainda a palavra vem do céu para a tua vida dizendo: eu posso todas as coisas na tua vida. O homem faz os preparativos. Ele pensa que acabou tudo, mas a última palavra ainda vem do céu. E às vezes nós pensamos que nada está acontecendo. Às vezes estamos dentro da casa do Senhor adorando, estamos falando de Deus, dizendo: poxa, minha história ainda não foi mudada. Não, mas você está dentro da casa. Aleluia. O salmista diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios? Ei, Deus ele já te arrancou do mundo, Ele já te trouxe para dentro do templo. Ele só está falando, como falou aqui nessa noite: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Ei, só permaneça na posição, porque enquanto você adora, Ele vai visitar a tua casa. Enquanto você adora, Ele vai visitar a sua família. Ele está agindo de uma forma sobrenatural. Só que há um
Às vezes nós se preparamos, mas Deus ainda tem a última palavra. Você não está sozinho nessa caminhada. Aleluia. Quantas vezes nós se deparamos com situações como essa? Pessoas que estão ao extremo no desespero, dizendo: a minha história acabou, o que é que eu vou fazer? Mas Deus sempre vai enviar um profeta para dizer: aquieta o teu coração. Oh, se você sentir o que eu estou sentindo aqui nessa noite, há uma graça neste lugar. Deus vai renovar as suas forças hoje. A sua esperança vai ser renovada nessa noite. Aleluia. Eu me lembro que o último dia que eu cheguei em casa 4 horas da manhã, a minha esposa com as malas prontas, e o desejo do coração era dar um fim da família. Larga dele, desiste dele, não tem mais jeito. Mas veio uma voz do Espírito Santo dizendo: hoje eu mudo a história dele, hoje eu mudo o cativeiro dele. Em 2006, quando minha esposa estava para ir embora, o Espírito Santo quebrantou meu coração na cama, aleluia, dizendo: ei, se humilha e diz que você precisa de ajuda, porque sozinho você não tem jeito. Aleluia. Eu falei: eu preciso de ajuda. Ela estava começando a caminhar para a igreja novamente, aleluia, mas a família dizia: esse aí não tem jeito, é um perdido, é um moleque. E viu a voz dizendo: não, eu vou mudar a sua história, eu vou fazer dele um pregador da palavra de Deus. Ei, ela deu ouvido ao Espírito Santo, aleluia, e ela me apresentou esse Jesus aqui, levou os irmãos para fazer uma oração. Da oração fizeram uma campanha, da campanha eu relutei uma semana, até o dia de sábado, quando eu levantei pela manhã, o desejo do coração ardeu. Aleluia, eu quero ir para a igreja, eu quero conhecer este Jesus aí, aleluia. E logo pela manhã eu disse para ela: ei, hoje tem culto lá? Ela falou: tem. Então prepara uma roupa aí que eu vou para casa. Aleluia, do Senhor. Aleluia. Pensa uma mulher que trabalhou o dia todo ali, lavando roupa e adorando a Deus, fazendo a comida e adorando a Deus. Deus me levou para dentro da igreja. Aleluia. A igreja que eu apontava o dedo quando era do mundo, dizendo: esses caras é tudo doido, esses caras aí, isso é maluco, eu não quero ser como eles. E na igreja que eu apontava o dedo, Deus me levou para me converter. Aleluia. Glórias a Deus. No final da mensagem, o pregador falou: tem alguém que quer receber Jesus? Aleluia. O Espírito Santo falou: é você. E aqui estamos. Deus começou a restaurar, Deus começou a mudar, aleluia, o linguajar. Deus começou a mudar, aleluia. Já não tinha mais vontade de ir para o bar, já não tinha mais vontade de falar palavrão. Ei, aleluia, com 1 mês e meio eu tive. Olha a vontade aqui, aleluia. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aleluia. Aquela mulher entendeu, aleluia, que ouvir a voz do Espírito pode transformar, pode agir de uma forma sobrenatural, aleluia. E estamos, essa semana que passou, nós completamos 23 anos de casado. Aleluia, louvado seja Deus. Ei, no meio da caminhada veio vento, veio terremoto, veio tudo, mas estamos de pé, porque aprendemos, é Deus que está no controle de todas as coisas. Quando a situação está difícil, não volte, não pare, não tente ser como Elias entrando na caverna. Deus está falando para você nessa noite: eu não te levantei para ficar na caverna. Aleluia. Assim que Deus falou para Elias, Ele está falando para você nessa noite: levanta e come, porque muito longo é a tua caminhada. Deixa eu te falar, quando você se levantar e comer dessa palavra como Elias comeu, a Bíblia diz que ele andou 40 dias com força, com vigor, através daquilo que ele comeu. Sabe o que é? Uma comida espiritual. Aleluia. Não pense você que vai andar de qualquer jeito nessa vida e vai conseguir vencer o adversário da sua alma. Não, é comendo da palavra, é obedecendo a voz de Deus, é fazendo a vontade do Senhor, é ouvindo a voz do Espírito Santo, que você vai conseguir permanecer de pé. Amém, aleluia. Aleluia. Oh, glória. E hoje nós temos testemunho de tudo aquilo que Deus realizou na nossa vida. E ainda continua fazendo. É entender que a palavra de Deus, ela é poderosa. Hebreus 4,12 diz que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, juntas e medulas, e está apta para discernir entre o pensamento e do coração. O salmista diz que a palavra não chegou na minha boca e ele já conhece todas elas.
Você vê o tamanho do Deus que você serve. É por isso que Ele não desiste de você. É por isso que às vezes Ele traz você assim com aleluia, que está meio abatido, meio desanimado, meio querendo parar, desistir, e dizendo: ei, não pare. Eu te escolhi, diz o Senhor. Não desista daquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Tem projetos aqui que estão só no papel engavetado, mas nessa noite vai sair. Deus é Deus que faz todas as coisas. Às vezes nós achamos, não, tudo acabou. É como aquela viúva de Naim, estava indo enterrar seu único filho, já tinha perdido um esposo, aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus estava chegando em Naim, e na porta da cidade, onde aquela mulher estava saindo para enterrar o seu filho, Jesus chegou. É dessa forma, às vezes nós não vemos esperança em lugar nenhum, mas Jesus ele chega nesse lugar mesmo, não. Onde o homem diz que não tem mais jeito, é onde Jesus entra para mudar a história. Jesus para diante daquele esquife, aleluia. É por isso que a Bíblia diz que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria ela veio amanhecer. Quem sabe aquela mulher que passou a noite toda chorando, dizendo: eu perdi minha última esperança, meu único filho, aleluia. Mas Jesus chegou no ambiente. Ei, Jesus sempre chega no momento certo da nossa história. Nós achamos que tudo está perdido, não. O Senhor ainda está no controle de todas as coisas. O povo se preparava para enterrar, mas Jesus falou: pode parar o velório. Para aí, vocês não vão sepultar esse menino, não. Tocou no esquife, o menino sentou e levantou. É assim que Ele vai fazer com os seus projetos. Eu vi que como profeta de Deus dizer para você nessa noite: os seus projetos estavam parados, a partir de hoje vão dar continuidade. É Deus movendo os céus a teu favor. Deus, aleluia, Ele continua movendo os céus a nosso favor, irmão. Se tem um povo orando, se tem um povo adorando, Ele não fica parado no trono, não. Ele se movimenta para enviar a resposta e a vitória para o seu povo. Aleluia, glórias a Deus. O que acontece é que nos dias de hoje o povo, aleluia, está esmorecendo na fé, tem andado muito por vista, e é um perigo quando nós andamos por vista. Nós não vemos sobrenatural andando por vista, porque quem anda por vista, o diabo ele vai trabalhando, e vai pôr na incerteza, vai pôr na dúvida. Será que vale a pena você estar dentro da igreja? Será que vale a pena você, aleluia, louvar a um Deus que você nem tem visto? Mas quem anda por fé, irmão, ainda que venha palavras contrárias, ele continua adorando, continua bendizendo. Ainda que passe no momento da tempestade, ele continua adorando, continua vindo para a casa do Senhor, porque acredita que ainda a palavra vai vir do céu dizendo: ei, basta, aquieta-te. Sabe o que é? É os discípulos no meio da tempestade, achando que vai acontecer agora, mas vem Jesus dizendo: ei, a tempestade vai acalmar, o vento vai acalmar, e após a tempestade haverá a bonança de Deus para a tua vida. Ei, Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Essa palavra vai te dar coração. Essa tempestade não é para te matar, ela vai te impulsionar mais para perto de Deus, dizendo: aleluia, se você crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Aleluia. Não deixe palavras contrárias te desanimar. Não deixe o adversário roubar aquilo que foi plantado dentro do seu coração. Presta para o Senhor nessa noite ajudar a blindar o seu coração. A Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque deles procede as saídas da vida. Aleluia. Ei, e o adversário já não tem mais jeito. Ele já tem a sentença dele. Para nós, ainda que um dia nós vemos esmorecer, Deus sempre vai enviar uma palavra de ânimo. Aleluia. Glória a Deus. Como ele disse para Josué, ele disse para nós nessa noite: tão somente esforça-te e tenha bom ânimo, que eu serei contigo por onde quer que você for. Não te aparte do livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. Ela vai conduzir a tua vida por onde quer que você andar. A palavra de Deus ela é fiel, irmãos. Ele disse que estaria conosco todos
os dias até a consumação do século. Aleluia. Ele diz que pode uma mãe esquecer de um filho de uma forma que não se compadeça do fruto do seu ventre, mas todavia eu não me esqueço de ti, diz o Senhor. Você está bem guardado, você está bem protegido nas mãos do Altíssimo. Não tem como fugir mais. Bom que Deus vem falando conosco no decorrer do culto. Para onde iremos nós? Para onde? Nós já estávamos lá. Para onde nós iremos? Se Deus nos trouxe para cá para dizer: eu tenho algo maravilhoso para a tua vida. Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu preparar, voltarei outra vez. Para onde eu estou, estareis vós também. Eu tenho que aguardar essa promessa. Eu não posso retroceder. O céu não é para qualquer um. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Aleluia. É para os corajosos. É para aqueles que acreditam na palavra da verdade. A Bíblia diz através do salmista que é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Eu tenho que meditar nela, eu tenho que crer nela. E através dela o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração. Nós não somos perfeitos, mas a Bíblia diz que Ele é fiel para aperfeiçoar as nossas vidas até a tua volta. Ele vai limpando, Ele vai tratando, Ele vai trabalhando, Ele vai nos ensinando. A Bíblia diz que Ele ainda está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nós não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados. Porque se fôssemos perfeitos, nós estaríamos aqui mais. Nessa terra contaminada, não estaríamos aqui mais. Já estaríamos da glória. Mas enquanto Ele não voltou para mim e para você, enquanto Ele não voltou para buscar a igreja, eu tenho que permanecer na posição a qual Ele me escolheu, a qual Ele me chamou. O salmista diz que Ele me tirou de um charco horrível de lodo, firmou meus pés sobre a rocha, pôs um novo cântico em meus lábios. Para quê? Para que eu viesse adorar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Não é para murmurar por situações adversas, não é para questionar esse Deus poderoso, não. Sabe por quê? Ele enviou o seu Filho. Em João capítulo número 3, versículo número 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira dá para imaginar? Um Jesus sem pecado nenhum, mas a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele levou o pecado da humanidade toda e não abriu a sua boca. E às vezes a gente, em vez de adorar, nós questionamos situações que estamos passando. Deus nos chamou para ser diferente na terra. Enquanto muitos, aleluia, confiam em carro, outros em cavalo, nós confiamos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Vai ter situações que você vai achar que não tem mais jeito mesmo, mas Ele sempre vai chegar com a resposta para a tua vida. Ei, aleluia. Quem sabe Ele vai chegar no momento que você dizendo assim: a minha esperança se foi. Aleluia. Mas Ele diz nessa noite o que Ele disse para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ei, quando chegou e falou: Jesus chegou tarde? Não, Ele não chegou tarde, não. Ele chegou no momento certo para abraçar em nossa vida de uma forma sobrenatural, para que muitos venham entender: o poder está no Senhor e não está no homem. Lázaro, sai para fora. Nessa noite, peça para o Senhor tirar a incredulidade do seu coração. Peça para o Senhor tirar essa incerteza. Ele vai renovar suas forças, Ele vai renovar sua fé. Aleluia. Mas se for possível, se incline diante de Deus nessa noite, dizendo: Senhor, aleluia, perdoa as minhas limitações como ser humano, perdoa as minhas falhas, Senhor. Aleluia. Muitas das vezes eu esqueci que o Senhor é o dono de todo o universo. Aleluia, que pelo poder da sua palavra fez todas as coisas existirem. Senhor, me perdoa. Aleluia, eu só estou de pé hoje porque é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me dá o
fôlego de vida. O salmista diz: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Ah, se não for o Senhor nossa vida, irmão, o que seria de nós? Aleluia, estamos aqui, é porque Ele tem nos sustentado todos os dias. O adversário até ruge, ainda vai tentando contra nossas vidas, mas sempre vinha um anjo para guerrear ao meu e ao seu favor. A palavra de Deus nos garante isso. Então não se preocupe, aleluia. O que temos que fazer é simplesmente confiar e adorar Ele. É fácil? É facinho, né? Quem disse que é fácil servir o Senhor? O que nós mais temos visto nos dias de hoje é as pessoas falando de um evangelho de facilidade. Vem para Jesus que vai ser facinho. Você não vai ter luta, você não vai ter prova, você vai viver só na bênção. Mas quem disse isso? Se Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, a única coisa que falou é: tenha bom ânimo. A igreja tem que ter bom ânimo para servir ao Senhor. É muito bom ser abençoado, mas sempre Deus às vezes nos leva para o deserto. E o deserto é lugar de aprendizado. Às vezes nós achamos: não, o deserto é o lugar onde vamos perecer. Não, é um lugar de aprendizado. No deserto você aprende a buscar um pouco mais o Senhor na madrugada, onde muitos crentes já não têm buscado mais. É bom dormir e descansar, mas como é bom buscar o Senhor na madrugada, irmãos. Os crentes costumam falar que a fila é pequena, pastor. Aleluia. Glórias a Deus. Enquanto muitos estão dormindo, tem crente doido de madrugada, de joelho dobrado, pedindo: Senhor, salva a minha família, salva a minha parentela, abençoa o trabalho do meu esposo, abençoa o ministério do meu esposo. Ei, aleluia. Às vezes eu trabalho de madrugada, eu entro 4 horas da manhã, de 5 horas. Às vezes pega a minha esposa 3 horas da manhã lá, dobrando os joelhos: Senhor, abençoa o meu esposo, o trabalho dele, o ministério dele. Aleluia, glórias a Deus. Às vezes nós não conseguimos acordar, mas tem alguém intercedendo pela mim e pela tua vida. Aleluia. Quantos não eres para estar aqui, mas Deus trabalhou de uma forma sobrenatural através da oração de outra pessoa. Aleluia. Em Atos capítulo de número 12, a Bíblia diz que depois de matar Tiago, Pedro estava preso. Aleluia. E ele seria o próximo a morrer. Aleluia. O adversário pensando: não, eu vou destruir isso aí também, através da vida de Herodes. Aleluia. Mas a Bíblia diz que tinha uma igreja que estava orando, que estava intercedendo. Aleluia. E a palavra que veio do céu: esse aí vocês não vão matar. Eu tenho muita coisa a fazer através da vida dele ainda. É o que Deus fez com a nossa vida, irmãos. O adversário tentou nos tirar dessa terra, mas Deus falou: não, esse aí vai ser um instrumento meu na terra. Por onde ele passar, ele vai falar do meu nome. Por onde ele passar, almas se achegarão a Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Lá atrás tinha alguém intercedendo por nós e nós nem sabíamos. Aleluia. Mas hoje nós entendemos, irmãos, o porquê estamos de pé. É porque tinha alguém com o joelhinho dobrado na madrugada. É porque tinha uma igreja orando pela mim e pela tua vida. O adversário tentou, lutou. A Bíblia diz que ele brama como leão, buscando a quem possa tragar. Mas quando há uma igreja que ora, que busca, a Bíblia diz que não resiste a oração de um justo. Deus ouve do céu e envia resposta para a terra. É nessa noite Deus te trouxe aqui para te lembrar: o adversário tentou tirar a sua vida, mas não conseguiu, porque é um projeto de salvação, de restituição, de restauração e de utilizar a face da terra para viver. Deus te levantou para ser uma ferramenta poderosa na terra. Quando todos pensaram que Pedro ia morrer a fio de espada, entrou um anjo lá e tirou ele daquele lugar. Deus te tirou do mundo onde o adversário queria te matar, para dizer: você é um instrumento meu na terra. Você vai ver que quando Pedro saiu daquele lugar, ele continuou fazendo a obra do Senhor. Ele não parou, ele não retrocedeu, ele continuou. Sabe aquele Pedro que negou a Jesus? Quando Jesus estava sendo preso, crucificado, esse foi preso, viu Tiago ser morto, mas não parou.
chamado de Deus é muito maior para a tua vida. Aquilo que você passou até hoje foi permissão de Deus. O que nós aprendemos que tudo na nossa vida ou é amando de Deus ou é por permissão de Deus. E se Ele permite, pode ter certeza, você vai conseguir superar isso. Ele não dá uma prova maior, ou um cargo, um peso maior que possamos carregar ou suportar. É na medida. Chegar o tempo que você fala assim, eu já não aguento mais, Ele vê que você já não aguenta, aí Ele põe as mãos dele, te pega pelas mãos e te sustenta. Até aqui eu permiti, diz o Senhor, mas a partir de hoje você vai ver coisas sobrenaturais. Deus é fiel, irmãos. Ele é extraordinário. Aleluia. Quando a gente confiamos na palavra de Deus, Ele começa a agir. Lá em 2017, o vento soprou de uma tal forma, pastor. E muitos falaram, não, esse aí não vai suportar. Em 2017 eu fiz um propósito com Deus de ganhar 15 almas para o Senhor no ano. E o ano foi passando, isso foi no começo do ano, o ano foi passando. Quando chegou no final do ano de 2017, ganhamos 19 almas para o reino de Deus. E a última alma foi onde a família falou, isso aí não tem jeito mesmo, que era do meu sogro. Quando eu entrava na casa do meu sogro, tinha imagens de escultura desse tamanho. E quando eu fui para aquele lugar, ele falava, você não fala do seu Deus, que eu não falo do meu Deus. Você fica aqui, eu falei, amém. Mas Deus não nos leva a um lugar em vão, irmãos. Sempre há um propósito. E nós fomos cuidar do meu sogro porque os filhos abandonaram. Os filhos falam, não dá para a gente cuidar, porque a gente vai perder dia de trabalho, tem conta para pagar. E Deus colocou no nosso coração, não, vai lá e cuida dele. Eu cuidei do meu sogro como se fosse meu pai. Fomos lá com amor, cuidando. E nesse meio tempo, a minha esposa começou a cuidar dela. Ele era vô e pai. Ele criou minha esposa desde pequeno. E ela sempre chamava ele de pai. E ela ficava em casa, eu ia para a igreja. Aí, uma vez ou outra que eu falava, não, você vai lá que eu fico com ele. E nesse tempo que nós começamos a cuidar dele, o adversário foi trabalhando. E no momento de fraqueza da minha esposa, uma fraqueza espiritual, o adversário entrou. Aí falou assim, irmão, vocês estão frios. Seu casamento está assim, não está assado. E aquilo, o adversário foi trabalhando, sabe? E ali, eu comecei a cuidar do meu sogro, e teve um dia que meu sogro precisou ir para o hospital. E naquele dia que ele foi para o hospital, eu estava trabalhando por volta de 8 horas da manhã, o Espírito Santo falou, é hoje. Como é, Senhor? Não é hoje. É hoje que eu vou salvar a vida daquele homem. E eu, amém, Senhor. Terminei o trabalho que eu estava fazendo, desci no vestiário, peguei o celular e falei com a minha esposa, olha, eu não sei quem vai visitar o seu pai hoje, mas eu preciso de 5 minutos naquele hospital com ele hoje. Porque hoje Deus vai salvar. Aleluia. E não, você é doido? Foi, é o Espírito Santo que falou. É hoje. E fomos para o hospital no horário da visita. E naquele dia, só um dos filhos foi visitar. O local já estava preparado. O coração dele já estava preparado. Um homem que era duro de serviço. Um homem que não gostava de ouvir falar de Jesus. Quando eu chego naquele hospital, estava uma calmaria. Você não via ninguém gritando, você não via bagunça, não via nada. E quando eu cheguei para falar com ele, ele falou assim, João, hoje eu não vim falar de religião. Hoje eu vim falar de salvação. Quando eu falei salvação, a primeira lágrima já começou a correr. O senhor quer ouvir falar de Jesus? Ele quer. E ali eu comecei a falar de Jesus. Eu falei, Deus hoje quer te salvar. O senhor quer receber Jesus como Salvador? Ele chorando, eu quero receber. Aleluia. E ali vemos a alma dele para Jesus, foi uma bênção.
Aleluia. Deus permitiu ainda ele voltar para casa, ficou ali quase um mês com a gente cuidando dele. Ele só conseguia dormir quando nós fazíamos uma oração para ele. Aleluia. E nisso, Deus achou por meio levar para a glória. Amém? Porque a vontade de Deus é essa. Isso aqui é só o invólucro da alma. O importante para Deus é a alma. Esse corpo aqui um dia vai descer a sepultura. O importante é a alma. E nisso, a minha esposa ouviu um telefonema. O celular tocou e ela foi ver quem é que estava chamando no celular. Quando foi ver, era o pai biológico. Não, eu quero te conhecer e tal. Vem para cá, vou pagar sua passagem. E ela foi para Minas Gerais, irmãos. Quase na divisa da Bahia. E lá ficou 28 dias. E lá na igreja Deus usou o profeta para dizer, ela vai voltar. Mas ela está totalmente confusa. Só tome cuidado com as palavras. Eu falei, amém, Senhor. E quando chega ela fala, não, nosso casamento está assim, está assado, nunca teve. Problema de casal todo mundo tem, irmãos. Mas você não tem que aceitar aquilo que o adversário quer impor. Eu falei, não, mas não está problema nenhum, filho. Não, mas está assim, está assado, eu vou para lá que a minha família vai cuidar de nós. O Espírito Santo me direcionou ao que fazer. E me mostrou o que realmente estava acontecendo. Nesse meio termo, o adversário fez uma obra de macumbaria para tentar destruir a minha família. E isso aí, aleluia, eu fiz uma campanha de 3 dias em casa, e Deus realmente mostrou através de uma irmã o que tinha feito para destruir a nossa família. E nisso fizemos a campanha, eu conversei com o meu pastor. Nesse meio termo, sabe quantos irmãos falavam para mim deixar minha esposa? Muitos. Abandona sua família. Se ela quer ir embora, deixa ela ir. Pessoas que pregam a palavra, viu? Por isso que você tem que estar engajado aqui dentro, aqui, ó. Essa tem que ser a sua base. Quando estiver baseado aqui, não tem adversário que te derruba. Aleluia. Aí a minha esposa, não, eu vou para Minas, eu vou. E eu falei, como você vai, eu também vou. Não vou deixar vocês sozinhos. Veio algo dizendo, se ela for sozinha, ela vai se acabar. Eu pedi para me mandar embora no trabalho. Peguei meus filhos, coloquei dentro de um golzinho quadrado que eu tinha. E fomos para Minas. Sabe a oração que eu recebi do meu pastor, da sede? Vou orar por você pela vontade permissiva de Deus. Deus vai permitir você ir, mas você vai voltar. Parecia que eu estava flutuando através daquela oração, pastor. E fomos para aquele lugar. E no meio do caminho eu falei assim, não, nós vamos conhecer o lugar. Porque a gente não tinha tempo para sair assim. A gente se agarrou muito ao ministério, irmãos. Eu estou no ministério que eu estou hoje no Caminho a Cristo, desde 2008. Fazendo tudo, segunda a segunda na igreja, campanha, ponto de pregação, auxiliando meu pastor no altar, fazendo a vontade de Deus. E de repente passo por esse processo. Muitas pessoas dizem abandona e larga. Falei, mas esse não é o Deus que eu prego. Esse não é o Deus que eu creio. E quando no meio do caminho eu falava assim, lá no céu Deus escutava tudo. Porque eu falei, eu não vou me aliar à igreja nenhuma mais. Eu vou ficar um tempo sem pregar a palavra. Vou fazer como Elias, vou ficar quietinho. No outro dia que eu cheguei, no dia que eu cheguei em Minas, um dia depois o Espírito Santo falou assim, põe a roupa, vai para minha casa. Um lugar que eu nem conhecia, irmãos. Fui morar num bairro lá que tinha umas 30 igrejas. Era 2 bairros grudados um com o outro assim, tinha umas 30 igrejas. Era um dia de quarta-feira, eu não achava uma igreja com a porta aberta. Eu sei, o que eu estou procurando aqui, meu Deus? Eu achava uma igreja, entrava numa rua, saía em outra. Aí de repente eu ouvi uma oraçãozinha lá no fundo. Eu, opa, achei uma igreja. Aí quando eu chego naquela igreja que eu fiquei lá no fundinho lá, dobrei o meu joelho para falar com o papai. De repente vem o porteiro. Ei, irmão, você é de onde? Falei, eu vim de São Paulo. Acabei de chegar.
O irmão pode pregar a palavra de Deus para nós? Irmão, se essa é a vontade de Deus, eis-me aqui. Mas sabe o que eu aprendi, irmãos? Aqueles que foi levantado por Deus não tem como se esconder e não tem como desistir mais. Eu queria dar um tempo. Deus falou, não te trouxe para dar um tempo. Faça a minha vontade que da tua família eu estou cuidando. Aleluia. Ficamos naquele lugar em Minas por 8 meses. Os 3 primeiros meses foi bênção, mas depois pense numa prova. Você morar num lugar distante, sem ter família, sem ter trabalho. Fui fazer alguns bicos com o meu sogro, trabalhava um dia sim, um dia não, para ganhar R$50. Imagina você com uma família grande. Mas eu acreditava na palavra de Deus. Maravilha. O Deus que restaura, o Deus que muda o cativeiro. E nisso Deus foi cuidando, Deus foi enviando provisão, Deus foi preparando alimento, Deus foi preparando bênçãos. Aí um dia foi fazer um serviço e quando eu chego em casa minha esposa está em pranto. Isso já com 6 para 7 meses depois desse processo. Porque sempre quando eu estava trabalhando eu falava, Senhor, visita a minha esposa, a minha família. Eu sei que o Senhor vai mudar o nosso cativeiro. Nesse tempo, na hora que cheguei em casa, a minha esposa estava em pranto e dizendo, me perdoa. Olha o que eu fiz para a nossa família. E agora o que vamos fazer para sair deste lugar? Aí eu falei, fique em paz, filho. Deus sabe de todas as coisas. Ali a gente se abraçou em família. Todo mundo orou, chorou junto ali. Falou, Senhor, agora está nas tuas mãos. Aleluia. E ela falou assim, você vai trabalhando com meu pai e conforme isso a gente vai conseguindo aí. Guarda o dinheiro aqui, o dinheiro ali. Em janeiro a gente volta. Eu falei, como é? Em janeiro a gente volta. Eu falei, isso não é Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é o Deus de agora, de já. Que trabalha de forma sobrenatural. E nisso eu já comecei a procurar caminhão para voltar, que eu tinha levado a mudança tudo. Eu procurando um caminhão, ela, você é doido, você não tem dinheiro. Eu falei, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Deus do ouro e da prata. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé no meu coração. Aleluia. Ele já começou a restaurar o nosso casamento, irmãos. Aleluia. Teve um dia que ela foi num culto no lar lá, e Deus falou, se você retroceder é sepultura. Mas para mostrar para você que eu sou o Deus que escolheu vocês dois para fazer a minha vontade, eu vou te dar um sinal. Aleluia. E você vai gerar um filho, mesmo o seu marido operado. Você vai gerar um filho. Ali para mostrar que eu sou Deus na vida de vocês. Esse foi um sinal, pastor. Depois de 7 anos operado, Deus mandou um filho. Nós saímos de Minas, minha esposa já grávida. Foi um mover de Deus tão lindo, irmãos. Quando eu fechei que o cara do caminhão não tinha R$1 no bolso. E minha esposa do outro lado olhando aqui falando, você é maluco? Eu falei, não sou maluco não. É o Deus que provê todas as coisas. Foi eu desligar o telefone. O meu pastor ligou e falou, quando você volta para São Paulo, a igreja vai te dar um suporte. Quando você encontrar o caminhão, a igreja vai te dar a metade do dinheiro do caminhão para você retornar para São Paulo. Eu ia pregar em lugares 200 km para frente, ali 50 km para trás, e Deus é movendo no coração dos irmãos. Esse pastor aí veio de São Paulo, nunca cobrou R$1 para pregar a palavra. Vamos abençoar a vida dele que ele vai voltar para São Paulo, irmão. Eu voltei para São Paulo, a minha família restaurada, pastor. Aleluia. O dinheiro do combustível do carro, o dinheiro do caminhão. Quando eu cheguei em São Paulo, com o emprego já garantido, e ainda o dinheiro para fazer uma compra, aleluia, para a família. Ei, continue crendo na palavra que vem do céu. O adversário vai tentar destruir a tua família, vai tentar destruir o teu ministério, mas se você crer na palavra de Deus, ele pode fazer coisas extraordinárias. E hoje nós temos liberdade para dizer o Deus que restaura a família. Aleluia. Quem sabe você está passando por um momento difícil no seu casamento. E o adversário está dizendo, não, termina tudo, larga tudo, abandona tudo. Não deixa a sua família. Aleluia. É Deus. É o Senhor que está no controle da tua vida. Aleluia. Passe o vento que for. Permaneça firme que Deus vai honrar a tua fé. Aleluia. Nunca deixei de pregar a palavra. Nunca deixei de falar desse Senhor que pode todas as coisas. Aleluia. E hoje nós pregamos com autoridade para as famílias para dizer, Deus restaura por completo.
A pessoa fala, não, mas dizem que depois que opera, volta mesmo. Tem um rapaz lá na igreja que ele estuda nessa área e falou, rapaz, isso volta quando é normal. O senhor não foi normal. O senhor foi sobrenatural. A minha filha hoje tem 5 anos. Glória a Deus. Aleluia. Nunca procuramos médico. E ela nunca mais engravidou. Foi resposta de Deus, irmãos. É resposta do céu. Eu não sei se você crê em coisas sobrenaturais, mas Deus, Ele continua falando aos nossos corações. Eu sou o mesmo ontem, hoje e o Deus de eternamente. Aleluia! Continue crendo na palavra do Senhor, irmãos. Aleluia! A Bíblia diz que a filha de Jairo estava doente e Jairo foi incomodar o mestre. E Jesus demorou um pouquinho, porque no meio do trajeto teve o acontecimento da mulher do fluxo de sangue. Aleluia! Mas quando, aleluia, ele chega para dar recado ali para Jairo, dizendo, olha, sua filha já morreu. Jesus falou, crê somente. Aleluia. O segredo é crer somente. O poder de Deus. Jesus chega no ambiente. Aleluia. Está todo mundo chorando. Entra Jesus e os discípulos, o pai e a mãe da menina. E Jesus falou, ela não está morta, ela está dormindo. Ei, menina, levante. Glórias a Deus. Ei, é o que Deus vai fazer nos seus projetos hoje. Levanta projeto. Está no meu coração para a tua vida. Levante. Aleluia. Irmãos, não pare, não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Deus está cuidando de tudo. A última palavra ainda vem do alto. Ainda vem do alto. A palavra do homem não tem poder algum, mas a palavra de Deus, ela faz levantar o caído, faz restaurar. É isso mesmo, pastor, até 9 horas, 8 horas, culto. Aleluia. Até 8. Entendi até 9. O pastor falou até 9. Glórias a Deus. Mas vocês entenderam essa palavra? Aleluia, Deus. Glória a Deus. É essa palavra que Deus colocou no meu coração. A última palavra ainda vem do alto. A palavra do homem, ela cai por terra, de Deus não. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, diz o Senhor. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Você vai sair aqui renovado, fortalecido. Se coloque de pé, atenção do pastor. Feche os seus olhos.